Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conecte Scalabrini, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas para a gestão de qualquer negócio, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Pense nela como a história financeira de uma empresa, sabe? Contada num único relatório. E no fim do dia, a DRE responde aquela pergunta mais importante de todas. A operação está dando lucro ou está dando prejuízo? É a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Pois bem, a DRE é a resposta oficial para ela. Pensa na DRE como se fosse o placar de um jogo ou até o boletim escolar da empresa. Ela basicamente coloca frente a frente tudo que entrou de dinheiro, as receitas, com tudo que saiu, os custos e as despesas, para mostrar o resultado final. É um resumo bem claro e direto do desempenho financeiro. E no coração disso tudo, a gente tem essa fórmula aqui, que é bem simples, mas muito poderosa. Tudo que a empresa gerou em receitas, menos a soma de todos os seus custos e despesas. O que sobra disso é o resultado, que pode ser tanto lucro quanto prejuízo. Essa é a base de toda a análise que a gente vai fazer agora. Ok, vamos lá. A estrutura da DRE não é aleatória, tá? Ela segue regras bem definidas. E aqui no Brasil, a gente tem principalmente duas referências que guiam a montagem dela. E olha só, elas têm uma diferença bem interessante entre si. E aqui está o pulo do gato. Além das SA, a famosa Lei 6.404 diz que a DRE tem que começar pela receita bruta. Já a norma contábil, o CPC 26, orienta a começar direto pela receita líquida. E por que essa diferença toda? Bom, na prática, as empresas precisam do número da receita bruta para calcular impostos. Mas para fazer análise, a receita líquida é muito mais útil. Por isso que, muitas vezes, a demonstração já parte da líquida e só detalha como se chegou nela lá nas notas explicativas. Agora sim, vamos para a parte prática. Como é que essa demonstração é construída? Vamos montar uma DRE juntos, do comecinho até a linha final, para entender direitinho como cada parte se encaixa. Tudo sempre começa com a receita bruta, que é o valor total das vendas, sem tirar nada. Só que esse não é o dinheiro que de fato fica para a empresa. Por isso, a gente subtrai as deluções, tipo devoluções, descontos e os impostos sobre as vendas, como ICMS, PIS e COFINS. O que sobra é a receita líquida, que é o verdadeiro ponto de partida para a gente medir a eficiência da operação. A partir da receita líquida, a gente tira o custo dos produtos vendidos. Esse é o gasto direto para produzir ou comprar aquilo que foi vendido, sabe? E aí chegamos no lucro bruto. Esse número é fundamental, porque ele mostra se o produto ou o serviço em si já é rentável. Isso antes mesmo da gente pagar as despesas fixas da empresa. Uma margem bruta saudável é o primeiro grande sinal de um negócio que tem futuro. Com o lucro bruto em mãos, chegou a hora de pagar pela estrutura que mantém o negócio de pé. A gente deduz as despesas operacionais, aluguel, salários do pessoal do administrativo, marketing, enfim, tudo aquilo que não está ligado diretamente à produção. O resultado que a gente acha aqui nos mostra o lucro que foi gerado pela atividade principal da empresa, separando ele do impacto de juros e investimentos. Agora, a gente analisa o resultado financeiro. Aqui entram os juros que a empresa paga por empréstimos e também os rendimentos que ela ganha com aplicações, por exemplo. Essa linha mostra o quão bem a empresa está gerenciando caixa e as suas dívidas. Um resultado financeiro negativo muito alto, por exemplo, pode acabar comendo todo o lucro que veio da operação. É um ponto de atenção. E, finalmente, a última grande dedução, os tributos sobre o lucro, que são o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Depois de descontar esses impostos, a gente chega na linha mais famosa da DRE, o resultado líquido do período. É este o número que diz, oficialmente, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Mas olha, é importante saber, nem toda DRE é igualzinha. O nível de detalhe que a lei exige muda conforme o tamanho da empresa. Não existe um modelo único que sirva para todo mundo, não. E a divisão é bem clara. As grandes companhias seguem as regras internacionais completas, o tal do IFRS. Já para as pequenas e médias empresas, existe uma norma simplificada. E para as micro e pequenas, o modelo é ainda mais enxuto. O objetivo é esse mesmo: a complexidade da contabilidade tem que ser proporcional à realidade da empresa, sem criar um peso desnecessário para os pequenos negócios. Bom, depois de entender a estrutura, a pergunta que fica é: por que tudo isso importa tanto, afinal? A DR é muito, mas muito mais do que um documento para cumprir obrigações com o governo. Ela é, na verdade, uma baita ferramenta de gestão.
Com a DRE em mãos, dá para medir a performance de verdade, tomar decisões importantes sobre preços, sobre onde cortar custos, sem falar que ela é o cartão de visitas para mostrar a saúde do negócio para bancos e investidores. E claro, com ela, dá para analisar a evolução dos resultados com o passar do tempo. Ela transforma um monte de números em inteligência para o negócio. No fim das contas, é exatamente como diz o especialista José Carlos Mário. A DRE é um resumo poderoso. Uma síntese que, embora pareça simples, revela a eficiência e a saúde de uma empresa nos mínimos detalhes. Esse foi mais um Conecta Scalabrini. A gente espera que essa análise ajude na gestão da sua empresa. Afinal, a DRE não é só uma lista de números, é uma narrativa. Ela conta a história do que funcionou, do que não funcionou e para onde a empresa está indo. A questão que fica é: qual história a DRE do seu negócio vai contar no próximo período? Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe e com colegas que precisam saber disso. Continue acompanhando a Scalabrini Associados e receba nosso conteúdo diretamente em seu WhatsApp. Até a próxima!